O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde Eli estava e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. E Samuel contou a visão a Eli. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E Eli disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por nos enviar a tua mensagem, ó Pai, nos enviar a tua palavra, e pedimos agora que o Senhor possa nos ajudar a compreender um pouco mais da tua vontade em nossas vidas, dos teus ensinamentos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha falar ao coração de cada um aqui, ó Pai, e que o que seja falado aqui essa noite venha realmente de ti, ó Pai. Caso haja algo que venha do homem, ó Deus, que o Senhor possa corrigir, ó Pai, que o Senhor possa revelar, para que possamos unicamente colocar diante de nós a tua palavra, o teu caminho, a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu oro agradecido. Amém. Capítulo 1 de 1 Samuel, depois você pode ler lá na sua casa, ele conta a história de Ana, uma pessoa, uma mulher casada com seu marido, chamava Eucana, porém ela não poderia ter filhos. O seu esposo Eucana, além de Ana, ele era casado com uma mulher chamada Penina. Naquela época podia, né? Era comum. Homens naquela época, naquela região, né, no Oriente, tinham mais de uma esposa. E Penina tinha filhos. E aí a Penina vivia provocando a Ana. Quem está assistindo a novela Gênesis aí, estava vendo mais ou menos aí como é que era com Raquel e Lia, né? As irmãs, Raquel tinha filhos, Lia não tinha. Ou, ao contrário, Lia tinha filhos, Raquel não tinha.
Obrigado, amor. Então, acontecia isso com Penina e com Ana também. A Ana não podia ter filhos, Penina tinha filhos. Todo ano, né, eles iam até Siló, que era a cidade onde ficava ali o templo, que eles faziam o sacrifício. O sacerdote recebia ali as ofertas, os sacrifícios. Então, anualmente, a família de Eucana ia até ali e entregava o sacrifício, as ofertas, na mão dos sacerdotes Hofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Porém, naquela época, era considerado uma maldição. Porque se hoje já é desagradável, né, algumas pessoas não se importam, mas outras pessoas se importam. E gostariam de ter filho e não conseguem. Naquela época não, era considerado maldição e as pessoas eram até rejeitadas por isso. E Ana se sentia muito humilhada, porque a sua rival, né, a Penina, ficava jogando aquilo ali na cara dela e ficava desafiando ela e ofendendo ela pelo fato dela não poder ter filhos. E uma dessas vezes que Eucana foi com sua família até a casa do Senhor para entregar as ofertas, Ana viu que o sacerdote Eli estava ali, sentado na cadeira, encostado numa pilastra do templo, e ela chegou do lado e começou a orar, só que ela não falava, ela só mexia os lábios, tipo, sussurrando, né? Aí o sacerdote olhou para ela e falou: você está bêbada, minha filha? Uma hora dessa da manhã, você já bebeu vinho? Afasta do vinho, isso faz mal para você. E ela ali com muita humildade falou: não, meu senhor, eu não bebo, eu estou orando a Deus, porque eu gostaria de ser mãe, e eu não posso ter filhos. E aí Eli, entendendo a situação dela, a abençoou. E ela foi para casa, depois que eles fizeram todos os procedimentos, voltaram para casa, em Ramá, era a cidade que eles moravam. Quando eles chegaram em casa, vida que segue, Ana e Eucana tiveram relação sexual, Ana engravidou, Deus ouviu sua oração e recebeu ali aquela dedicação que Ana fez a ele. E aí continua, né, no capítulo 2, temos o cântico de Ana, ela agradece, né, a Deus pela dádiva, pelo milagre que Deus realizou em sua vida, e ela havia prometido que se ela engravidasse, ela entregaria o filho ao Senhor, ou seja, ele seria dedicado à obra de Deus, iria morar na casa do Senhor, junto com o sacerdote, para aprender ali as funções sacerdotais, e não iria morar com ela. Ou seja, Ana ficou tão feliz que Deus deu seu filho, que ela, mesmo assim, ela cumpriu a promessa, e levou ali, né, até a casa de Eli, e Samuel passou a morar com ele. E continuando, né, o texto, você vai ler depois, no texto do capítulo 2, continua falando ali sobre as práticas dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram os sacerdotes. Naquela época o povo ia até a casa do Senhor, ainda não existia o templo, tá, irmãos? O templo só veio ser construído depois com Salomão. Então a gente está falando aqui em Samuel. Samuel aqui era um menino ainda, né? Nasceu e estava ali na casa do Senhor. Mas depois que Samuel cresceu, ele governou sobre Israel, depois ele ungiu a Saul como rei, depois a Davi, e Davi teve filhos, e Salomão, filho de Davi, foi o rei quem construiu o templo. Então foi algumas centenas de anos depois que o templo. Mas havia ali a casa do Senhor, a casa sacerdotal. E as pessoas levavam as ofertas, faziam os sacrifícios, e quando a gente entende aí que as 12 tribos, né, os levitas, os sacerdotes, eles tinham uma parte, o dízimo era para sustentar a casa sacerdotal, ok, tudo bem, eles já tinham seu sustento, porque eles não plantavam nem produziam riqueza. Porém, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram abusados. Em primeiro lugar, chegava alguém para sacrificar um cordeiro, por exemplo, botava ali no fogo, eles tinham um tridente, um garfão, iam lá e tomavam um pedaço.
E se alguém reclamasse, ele falava assim: não, ou deixa eu pegar, eu vou tomar a força. Ou seja, o sacrifício que era para Deus, eles estavam pegando para comer, porque era carne mesmo, irmãos, era churrasco. Aí se iam pegar um pedaço de carne com gordura, eles iam e queriam meter a mão, falavam: não, me dá aqui. Não, mas pelo ritual, essa gordura você pega depois. Não, me dá aqui antes. Então essa era a prática dos filhos de Eli. Eles roubavam de Deus. Além disso, era muito comum vê-los entrando na casa de prostituição. Ao redor da cidade tinha a tenda dos encontros, Casa da Luz Vermelha, no popular, né? E o povo via os sacerdotes entrando e frequentando ali a tenda da prostituição, e chegava aos ouvidos de Eli, e Eli ia lá e repreendia eles, mas sem muito resultado. Aquele pai, né, condescendente, que chama atenção, mas não pega pesado. Ou seja, Eli não tinha um relacionamento muito agradável, muito adequado e saudável com seus filhos, porque ele chamou a atenção até, mas eles não deram ouvido. E aí, um homem de Deus, não fala quem é aqui, né, mas no capítulo 2 ainda diz que um homem de Deus chega para Eli e traz uma profecia de Deus, e fala que: olha, como seus filhos não me ouviram, não se arrependeram dos erros, eles vão morrer, sua família irá morrer, seus filhos não irão atingir a maturidade, digamos assim. E aí, Eli recebeu essa repreensão do profeta, e logo depois, Deus vai e fala com Samuel, e é o texto que nós lemos aqui, do 1 ao 21, capítulo 3 inteiro. Deus vai e fala com Samuel. Ou seja, antes de Samuel se tornar o principal profeta de Israel, antes de Samuel se tornar o principal líder de Israel, até aquele momento, nós já podemos extrair destes 3 capítulos que a gente leu até agora, e de alguns mais para frente, vários aspectos de como funciona o ministério do relacionamento de Deus. Porque através do relacionamento que Deus teve com Ana, foi gerado Samuel. Através do relacionamento que Deus tentou ter com Eli, aconteceu aquela situação e ele teve que punir os filhos de Eli. Através do relacionamento que Deus teve com Samuel, ele trouxe a revelação e a justiça. Então, temos alguns pontos, 5 pontos para falar mais claramente, 5 características, 5 aspectos do ministério do relacionamento de Deus. Por que Deus se relaciona conosco? Primeiro aspecto, em primeiro lugar, é para que haja milagre. Capítulo 2, versículo 20, se voltar aí uma página. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você desta mulher em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim, 21, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. E aí a gente vai continuar mais depois. Se Ana não tivesse um relacionamento conturbado com sua rival lá, Penina, ela não teria estabelecido um relacionamento com Deus que levou a ela gerar Samuel. Se tivesse tudo de boa, se Penina tivesse ali, deixava ela na dela, ela ia ali, ir levando aquela situação, acostumando com aquela situação dela, e não iria se importar, iria ficar de boa. Mas Deus, Ele usa os propósitos, Ele usa as situações que nós vivemos, e às vezes a gente pensa que assim, a gente está vivendo uma situação, e Deus muda de ideia e nos atende em relação àquela situação, quando na verdade
aquela situação que estamos vivendo faz parte do propósito de Deus em nossas vidas. O plano de Deus, ele se cumpre através do dia a dia das pessoas. Muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem conosco porque foi um desvio do caminho, né? O caminho que Deus tinha para nós era esse, e aí Deus cochilou e a gente deu aquela derrapada. Na verdade, não. Que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não cochila, ele não dormita. Então Deus, ele usa as circunstâncias para que o plano dele se cumpra em nossas vidas. Como eu falei, de vez em quando eu falo, né? Mas todo dia tem alguém novo. De janeiro para fevereiro, eu fiquei 30 dias internado numa UTI à beira da morte. Eu saí de lá feliz, não pelo que eu sofri, mas pelo que Deus falou comigo ali dentro. Deus usa as circunstâncias para poder se cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Talvez se eu não tivesse passado por aquela UTI, eu não estaria falando com vocês essa noite. Se eu não tivesse ficado doente, se eu tivesse continuado minha vida normal lá, de janeiro para cá, eu não estaria falando aqui essa noite com vocês. Mas Deus, ele usa tudo o que acontece em nossas vidas. Através das circunstâncias que Ana estava passando, que Ana estava sofrendo, através do sofrimento de Ana, Deus levou ela a buscá-lo com mais intensidade, e aí através daquilo ali, o milagre aconteceu em sua vida. Então, em primeiro lugar, Deus, ele se relaciona conosco para ter a liberdade de realizar em nossas vidas os milagres que irão glorificar o nome dele. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vive uma vida, uma rotina, um cotidiano, e a gente se esquece de se relacionar com Deus. Não é Deus que se esqueceu da gente, nós nos esquecemos de Deus. Porque está tudo bem, está tudo normal, está tudo numa boa, está tudo funcionando, está tudo certinho. E aí falta às vezes essa dor, esse sofrimento, que nos faz buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E é nesse momento de intimidade com o Senhor, que ele tem a liberdade de se aproximar, porque Deus, ele não é invasivo. Nós não somos marionetes na mão de Deus, que ele faz com a gente o que ele quer. Ele faz com a gente aquilo que nós permitimos através da intimidade que nós temos com ele. Então Deus se relaciona conosco para ter a liberdade de realizar os milagres que o glorifiquem. Em segundo lugar, para que haja bênção. Então no 21, né? Assim o Senhor abençoou a Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Muitas vezes, a bênção de Deus está a um passo de acontecer. Mas, para que aconteça, a gente precisa ter aquele relacionamento mais íntimo com Deus. Ana, ela estava a um passo de ter um monte de filho. Ela teve 6 filhos no total. Mas só que o primeiro que estava agarrando ali, né? Então, ela precisava de ter aquela experiência mais forte com Deus. Ela precisava ter aquela intimidade mais profunda com Deus. E aí, acontecido o milagre. Deus abriu as janelas do céu e ela teve mais 5 filhos. Porque o Samuel foi entregue lá no templo, né, para viver lá, dedicado a Deus. Deus, ele precisava tratar o caráter de Ana, antes de abençoá-la. Então aquele milagre, aquela humilhação que ela passou, estava tratando o caráter dela, estava moldando o caráter de Ana.
E aí depois que aconteceu aquele tratamento, as bênçãos vieram. As bênçãos vieram. Às vezes você precisa passar 30 dias na UTI para Deus tratar o seu caráter. Porque no dia a dia você não permite Ele tratar. Ela percebeu que ela, sendo uma serva do Senhor, ela precisava exercitar a sua fé. Que pensem comigo. Quantos anos Ana se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada? Eucana amava ela, cuidava dela, mas mesmo assim ela se sentia incompleta. Quanto tempo? Não fala. A Bíblia não fala. Mas imagine, alguns anos, porque se Penina tinha filhos é mais de um, no mínimo 2. Então, de um filho para outro, no mínimo 1 ano e meio para vir um filho, depois vir outro. Então, você bota aí, se eles fossem novinhos, no mínimo aí uns 3 a 5 anos que Ana estava amargando aquela situação. E se foi mais? Se eram mais filhos? E se ela já fosse madura? 10, 20 anos? Quanto tempo Ana precisou para poder fortalecer a sua fé a ponto dela deixar Deus agir na sua vida e acreditar que Deus poderia mudar o seu quadro, mudar a sua situação? Então Deus se relaciona conosco para nos conduzir a caminhos de bênção. É através da intimidade, através do relacionamento com Deus, que Ele nos conduz nos caminhos de bênção nas nossas vidas. Às vezes está perdido que nem barata tonta, seja qual for a nossa dificuldade, seja dificuldade financeira, seja dificuldade no relacionamento familiar. Às vezes a pessoa está perdida que nem barata tonta ali, não sabe a decisão que tomar, não sabe o que fazer para corrigir aquele problema, quando na verdade o que falta é um pouco mais de relacionamento com Deus, para ter a fé, a sabedoria, a paciência, para poder sair daquela situação. Deus se relaciona conosco para nos conduzir a caminhos de bênção. Em terceiro lugar, para que haja profecia. Capítulo 3, versículo 11, então você volta para a página anterior. 3, versículo 11, e o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. E aí continua falando o que vai acontecer, né? Deus se relacionou com Samuel, um menino ali, um adolescente, porque depois, se a gente passa o capítulo 3, foi o que a gente leu, a gente só vai voltar a ouvir falar de Samuel no capítulo 7, coisa de 20 anos depois, ou seja, ele ainda era um menino aqui. Então Deus se relacionou com ele, para através dele, através de Samuel, um menino, levar sua última profecia em relação aos sacerdotes errados, impuros, Hofni e Finéias, filhos de Eli. Eles eram homens maus, eram praticantes de prostituição, roubavam a casa de Deus. Eles não estavam satisfeitos com o salário que recebiam, né? Porque não era bem um salário, era o sustento da casa de Deus. Mas eles queriam mais. Então eles eram glutões, eram beberrões, eram prostitutos. E eles não ouviam conselhos de Eli. Eli já era velho aqui, já era de idade. E Eli, ele foi condescendente, porque ele pegou leve. A gente vai mais para frente, se você na sua casa continuar lendo o livro de Samuel, você vai ver que mais lá na frente, Samuel se torna um governante, né, um juiz, um profeta, um juiz em Israel, e ele coloca os filhos dele também como juízes, e os filhos deles erram, também.
Os filhos dele aceitavam suborno, começaram a se corromper também. Por quê? Porque não era uma prática passar o sacerdócio, a profecia, de pai para filho, no caso do profeta, né? O sacerdote sim, que era a mesma tribo. Agora o profeta não, o profeta ele era ungido. Mas Samuel ele cometeu essa falha, só que ele não deixou a corda solta, porque quando o povo pediu um rei, que eles viram que estava ficando estranha a situação ali, ele conversou com Deus e falou, não, beleza, vamos dar o rei para o povo. E tirou os filhos da jogada e colocou o rei no lugar. Só que Eli não, ele deixou passar. Ele não agiu firmeza com seus filhos. E a gente que é pai sabe que a gente às vezes tem que agir com firmeza para que o filho ouça, né? Para que o filho se corrija. Tem que agir com firmeza. Porque muitas vezes só filhinho, não faz assim, não funciona. Aí você tem que ser mais incisivo. Tem que ir lá e desligar o Wi-Fi. Tem que ir lá e estabelecer um castigo. Confiscar o celular. É assim, né? Tá rindo, né? Não é só lá em casa não, né? Mas é assim que funciona, irmãos. Um pai, ele que tem um bom relacionamento com seu filho, mesmo ele sendo amigo do filho, ele precisa antes de mais nada ser pai. A pior coisa é um pai que é só amigo do filho. Sabia disso? Porque o amigo deixa rolar. O pai não, ele disciplina. E Eli, ele foi mais amigo do que pai, ele deixou rolar. E não podia acontecer isso. Deus se relaciona conosco para levarmos sua palavra àqueles que precisam ouvir. Não é levar a palavra que as outras pessoas querem ouvir, é levar a palavra para o que as pessoas precisam ouvir. Às vezes é uma palavra dura, é uma palavra dura. Às vezes é uma palavra de acolhimento, é uma palavra de acolhimento. Às vezes é um carinho que a pessoa precisa ouvir, às vezes é um carinho. Mas principalmente aqui com esse exemplo do profeta, 100% das vezes era paulada. Podia até fazer um carinho depois, tinha o porém, né? Porém, se ouvir as minhas palavras, vai acontecer isso, isso, isso. Mas a primeira palavra era sempre a foiçada na perna, para poder ficar esperto. Deus se relaciona conosco para levarmos sua palavra àqueles que precisam ouvir. Em quarto lugar, para que haja justiça. Então, do 12 ao 18, no capítulo 4, 12 ao 18. Então, um homem de Benjamim, saído das fileiras, estava em guerra, né? Os filisteus contra o povo de Israel. Então, um homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu, e no mesmo dia chegou a Siló. E ele havia rasgado suas roupas, espalhado terra sobre sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Os filisteus tinham roubado a arca de Deus, né? Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Deus cumpriu a sua justiça na vida de Eli e de seus filhos Hofni e Finéias.
Note que Eli estava ciente já do que ia acontecer. Ele sentia que algo de errado tinha acontecido. E quando o mensageiro traz a notícia que houve grande matança, e foram aproximadamente 30.000 pessoas que morreram do lado de Israel, não aconteceu nada. Quando falou dos filhos, Eli também não esboçou reação, porque ele já sabia o que ia acontecer. Mas quando falou da arca, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele estava ciente do que ia acontecer e manteve-se submisso. Porque assim, irmãos, Deus ele manda a mensagem para que a gente busque o arrependimento. Ele dá o tempo ali, né? A longanimidade. Ele espera, mas chega um momento que a justiça de Deus vem. E para Eli e seus filhos, esse tempo passou, e a justiça veio, e se cumpriu a justiça de Deus na vida dele, e eles morreram. A misericórdia de Deus, ela é perfeita. A misericórdia de Deus, ela dá a chance da gente estar errado e se arrepender. Ela dá a chance do pecador se arrepender dos seus maus caminhos. Porque Deus ele é misericordioso, Ele nos ama. Deus não se agrada de ver o sofrimento do ser humano. Então Deus ele é longânimo. Ele tem uma paciência bem grande. Mas Deus também é justo, e as consequências da maldade uma hora chegam. Então não adianta a gente pensar que vai viver uma vida desregrada e achando que a conta não vai chegar, porque um dia a fatura vem e vem alta. E vem alta. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí, chamou Preço, que fala assim, o refrão: agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. A pessoa vive achando que a vida é uma só, e que não vai ter uma vida após essa vida, e vai vivendo como se fosse liberdade. Ele ainda fala, pensei que era liberdade, mas na verdade eram as chaves da prisão, porque o pecado ele escraviza, ele aprisiona. O pecado ele deixa a pessoa amarrada, travada, só que ele engana, porque a pessoa acha que está livre. Estou aproveitando a minha liberdade, eu estou aproveitando a minha vida, eu estou aproveitando, estou curtindo o percurso. Só que uma hora chega a linha de chegada, uma hora a conta vem dessa liberdade, que na verdade é uma falsa liberdade. E as consequências vieram para Eli, Hofni e Finéias. Deus ele se relaciona conosco para nos repreender dos maus caminhos. Deus se relaciona conosco para nos repreender dos maus caminhos. Como eu falei agora há pouco, um pai de verdade repreende os seus filhos dos maus caminhos. Ele educa, ele ensina, ele não só passa a mão na cabeça. Então Deus não seria um pai de verdade para nós, se Ele deixasse a gente viver essa vida de qualquer jeito, e não tivesse momentos que viessem palavras de confronto. Só que muitas vezes nós somos como filhos mimados, e aí a gente ouve uma palavra de confronto, e fica de birra. Não gostei do que falou comigo, não quero saber, não é assim que eu penso. Não, Deus, você está errado, não é desse jeito não, igual filho, sabe, filho que acha que sabe mais que o pai? Não é assim não, é desse jeito aqui, e Deus está ali, meu filho, é assim, o caminho é esse, tem que fazer isso, tem que andar dessa forma, e o filho, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou meter o garfo na carne, porque eu quero comer mais, eu vou me prostituir lá na tenda, lá na tendinha da luz vermelha, porque é melhor, eu vou me divertir.
E Deus vai dando chance de arrependimento. Mas chega uma hora que não tem jeito, irmãos. Deus se relaciona conosco para nos repreender dos maus caminhos. Em quinto e último lugar, para que haja conquista. Então a gente vai pular lá para capítulo 7. Não vou ler porque é longo, mas do versículo 2 até o 17, fala que Samuel foi líder e juiz sobre todo Israel. Samuel não era um líder militar, não era um líder guerreiro, digamos assim. Ele não se envolvia em guerra, mas ele era um juiz justo. Ele ajudava todo Israel a tomar as decisões, sempre nos caminhos do Senhor. E aí depois Samuel, lá no capítulo 10, versículo 1, fala que ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Ou seja, aquele menino que via de regra não era nem para ter nascido, filho de uma mãe estéril, se tornou um líder de uma nação. Depois quando ele já estava ficando mais velho, perto da hora de se aposentar, coube a ele ungir o rei, o primeiro rei daquela nação. Só que o povo escolheu mal, a escolha de Deus era outra, e aí depois ele veio e ungiu o outro rei, capítulo 16, versículo 13, depois ele ungiu a Davi como rei, que foi o homem segundo o coração de Deus. Então Deus, ele se relaciona conosco também para nos levar a grandes conquistas em seu nome. Porque tudo que Samuel fez, sendo um profeta, o nome de Deus estava acompanhando. O nome de Deus era glorificado. Desde seu nascimento, o nome de Deus foi glorificado. E depois, em muitas ocasiões, Samuel confrontou a Saul com seus erros. Samuel ajudou a estabelecer Davi como rei. E ele foi um homem usado grandemente por Deus. Então, para concluir, fica aqui algumas perguntas. Eu vou repetir as duas perguntas que eu fiz hoje de manhã e vou completar. Como nós estamos nos comportando diante do chamado de Deus para o relacionamento com Ele? Será que nós estamos respondendo como Adão e Eva, que a gente viu hoje de manhã, que quando Deus chama, se esconde com vergonha? Estou com vergonha, estou em pecado, vou me esconder, como se Deus não soubesse de tudo, não enxergasse tudo, não visse tudo. Vou romper os laços com o Senhor, como Adão e Eva fizeram. Ou nós estamos respondendo como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar com você, porque esse é o ministério do relacionamento de Deus, porque é uma tarefa, é uma missão, para que nós possamos ser instrumentos do seu propósito onde quer que nós estejamos, para que através da minha vida e do meu relacionamento com Deus, eu possa construir relacionamentos saudáveis com o meu próximo, com meus irmãos, com meus familiares, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. Por quê? Porque assim, a partir do momento que eu tenho um relacionamento saudável com Deus, esse relacionamento saudável vai transbordar e vai alcançar aqueles que estão ao meu redor. E aí Deus vai nos usar, assim como usou Samuel, para levar o propósito dele aonde quer que nós estejamos.